Existem datas que carregam significados. Algumas representam começo, outras, fim. Mas e quando a data sozinha não traz nada em si? E tudo depende de quem passa por ela. Eu sou o receptor e este é o último áudio. Algumas pessoas não gostam do Natal por algo que lembra, outras pelo que ele promete. Mas há quem tema o Natal, e o motivo é diferente. Porque algo ruim sempre acontece antes dele. Não no dia, não na noite, sempre uma semana antes. Essa história me foi enviada por André, hoje com 42 anos. Ele mora em Campinas, interior de São Paulo. Quando começou a escrever, ele pediu desculpa várias vezes. Disse que o texto poderia parecer exagerado, confuso. Em alguns trechos, ele mesmo admite que pensou em apagar tudo. Mas escreveu mesmo assim. Porque, segundo ele, quando a gente começa a perceber um padrão tarde demais, o medo já não é de estar errado, é de estar certo. André nunca teve medo do Natal, ele só nunca conseguiu atravessá-lo em paz. Porque desde que se lembre por gente, sempre havia alguém machucado quando o Natal chegava. André diz que as lembranças mais antigas já envolvem o Natal. Quando era criança, sempre tinha alguém machucado na família. Um primo que chegou à ceia com o pé engessado, uma tia com o braço todo queimado, um vizinho que caiu do telhado na semana anterior. Nada mortal, nada grave demais, mas constante. O episódio que nunca saiu da cabeça dele aconteceu quando ele tinha 10 anos. O tio estava reformando a casa para receber a família no Natal. Colocava o piso na sala. Um erro bobo, um descuido. O dedo foi amputado. A ceia de Natal aconteceu. O clima era estranho. O tio sorria, mas a mão enfaixada estava sempre ali, visível. André lembra de pensar ainda criança. Todo Natal alguém se machuca. Na época, ninguém levou a sério. O tempo passou, André cresceu, mudou de cidade, construiu uma vida comum, mas os acidentes continuaram, sempre perto do Natal. Sempre envolvendo alguém que havia falado com ele pouco antes. Um colega de trabalho que sofreu um acidente de carro, uma prima que caiu da escada, um amigo de infância que morreu dias depois de um reencontro da turma. Ele nunca foi o responsável, nunca esteve presente no momento, mas sempre estava pouco antes. Um dos últimos episódios que aconteceu há poucos anos foi depois de um café com um colega de trabalho, na segunda semana de dezembro. Conversa comum, reclamações do trabalho, planos para o fim de ano, nada demais. Na manhã seguinte, ele recebeu uma ligação com uma notícia. O colega havia sofrido um acidente de carro a caminho de casa naquela mesma noite. Não morreu, mas ficou semanas internado. Quando André desligou o telefone, algo finalmente quebrou dentro dele. Ele começou a lembrar não só dos últimos anos, mas de todos. Pegou fotos antigas, mensagens, datas e percebeu que os acidentes não aconteciam no Natal, aconteciam sempre uma semana antes. A partir daí,
André diz que não conseguiu mais fingir normalidade. Passou a ter crises de ansiedade em dezembro. Evitava encontros, ficava em silêncio nos grupos da família. No ano seguinte dessa tragédia, ele decidiu ir além. Não apenas se afastar naquela semana, mas desaparecer em dezembro inteiro. Alugou uma chácara afastada, em outra cidade, sem amigos, sem família, sem visitas. Queria testar uma coisa. Se eu não cruzar com ninguém, nada vai acontecer. A chácara tinha apenas um caseiro que morava numa casinha bem distante. Nos primeiros dias, André não falou com ninguém, até que, inevitavelmente, exatamente uma semana antes do Natal, o caseiro apareceu. Queria saber se estava tudo bem, se precisava de algo. Conversa rápida, educada. André foi seco. Respondeu pouco, despediu-se rápido. Naquela mesma tarde, o caseiro sofreu um acidente. Caiu de uma escada enquanto consertava uma cerca. Quebrou o pé. Não foi grave, mas foi o suficiente. André escreveu: Eu sentei no chão da chácara e chorei, como não chorava desde criança. Ele não diz que causa os acidentes. Não diz que é uma maldição. Não diz que controla nada. Mas a pergunta permanece. E se algumas pessoas não provocam tragédias, mas anunciam que algo vai sair do lugar? Ou pior, e se o Natal só acontece normalmente quando eu não estou perto de ninguém? Hoje, André passa o mês de dezembro isolado. Não explica, não justifica, não tenta convencer ninguém. Ele só evita. Afinal, como ele mesmo disse, se for coincidência, eu pago esse preço. Mas, se não for, eu não consigo carregar isso. Talvez o problema nunca tenha sido o Natal. Talvez sempre tenha sido com quem atravessa seu caminho naquela semana. Quando li esse relato do André, me questionei. Será que tudo foi coincidência? Será que coincidência existe? Eu sou o receptor e este foi o último áudio.